Bom dia, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã nós meditaremos na Palavra de Deus, a Santa Palavra de Deus, no texto que se encontra em 2 Reis 4, 38 a 44. O pão das primícias e o pão da vida. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntiras. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Vamos ler, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e te pedimos, Senhor, que através dela nós possamos ouvir a tua voz e sejamos edificados para a sua glória. No nome de Jesus Cristo. Amém. Algumas considerações iniciais. Nós vamos ver em alguns trechos agora de 2 Reis uma alusão a algo que tem sido chamado da escola dos profetas. E Eliseu é o agente dessa escola. Ao falar sobre isso, o que a gente precisa lembrar? Lembrar que essa escola, ou chamada escola, não é uma escola como nós a conhecemos, mas é um grupo de pessoas que se reúnem em torno de Eliseu para ouvir a palavra de Deus que estava sendo-lhes negada no ensino, no sacerdócio, no ensino dos levitas. Então, eles procuram um homem de Deus para ouvir a palavra de Deus. Então, é um sintoma de algo que está errado no meio da congregação do povo de Israel. Aqueles que foram destinados a ensinar não estavam ensinando. Mas Eliseu acolhe essas pessoas e ensina a respeito da lei de Deus, da Torá, dos 5 primeiros livros da palavra de Deus. E é importante nós sabermos que ela é chamada de escola dos profetas, mas não significa que as pessoas estavam indo até eles para se tornarem profetas. Não é esse o sentido. O sentido da escola de profetas é de ouvir a palavra de Deus. Os profetas ensinam, mas é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a lei de Deus. Então, isso é importante. E é importante também nós sabermos que esse sentido do ensino no meio secular, nós ouvimos muito a respeito da escola grega, mas, na verdade, a escola hebraica antecede a escola grega, por causa dos ensinos da palavra de Deus, que fala para que os pais ensinem seus filhos e ensinem a palavra de Deus, eles sejam educados, e os sacerdotes ensinem a palavra de Deus. Então, toda essa estrutura é transmitida nesse significado de a escola dos profetas, que é pautada na pessoa de Eliseu nesse momento. E, falando da escola grega, ou da escola hebraica, nós precisamos lembrar que o ensino que nós conhecemos hoje, ele está ele vem até nós por causa do cuidado dos nossos pais cristãos. Porque, na verdade, o ensino dado aos cristãos pelos presbíteros nas igrejas, mesmo quando a igreja era perseguida na Roma antiga, mesmo depois da perseguição,
quando ainda Agostinho estava ministrando, ele é ensinado por Ambrósio, e aí eles já não estavam sendo mais perseguidos por causa da palavra de Deus. E aí, nessa sequência, nós vemos que, logo adiante, século VII, o rei, imperador Carlos Magno, ele olha para os cristãos e fala assim: nós precisamos adotar esse tipo de ensino para os príncipes, para as pessoas, para os nobres, para a nobreza, e a igreja tem isso, então vamos adotar isso para a nossa sociedade. E Carlos Magno implanta escolas, essas escolas são escolas catedralícias, escolas monacais, escolas que vão surgindo também com os burgueses ensinando seus filhos, e isso vai se tornando uma estrutura escolar. Mas isso tudo vem do princípio bíblico que está pautado na palavra de Deus, na Torá, de os pais ensinarem seus filhos. Isso é a graça comum de Deus alcançando todos os povos. Então, nós somos agraciados pelos nossos pais, nós somos agraciados por essa verdade que acontece. E aí, indo de novo para a escola dos profetas, tem a ver com isso. Quer dizer, os princípios de Deus nos alcançando e nos abençoando depois de séculos e milênios. Nós temos aí, e aí enfatizando novamente, a escola de profetas não é para formar profetas. A escola de profetas é para expor os atributos divinos e gerar naquele povo um senso de adoração, de glorificação a Deus pelas atitudes daquele povo que deveria servir a Deus porque foi escolhido por Deus para servi-lo. No texto que nós lemos, nós temos a fome em Israel. Irmãos, na terra prometida, há fome. Morte na caçamba, na caçarola. Irmãos, isso é culpa da obra que está acontecendo lá em São Caetano, que a gente está chamando caçamba todo dia, e aí a gente faz uma caçarola e põe uma caçamba. Enfim, morte na caçarola, na panelona de Eliseu. Pão das primícias é servido nesse trecho que nós lemos. O cuidado de Deus para com os seus, e nós não podemos perder essa perspectiva de sempre que Deus está olhando para os seus, e, sem dúvida, encontrarmos nisso o sentido do pão e o sentido do pão da vida. Fome em Israel. Volta Eliseu para Gilgal. Nós acabamos de ver a situação, no capítulo anterior, de Eliseu cuidando da sunamita e ressuscitando seu filho. E ele está nesse episódio dramático e maravilhoso que acontece, aonde Deus derrama a graça sobre aquela família e ressuscita o filho da sunamita. E ele volta, então, para Gilgal. E havia fome naquela terra. Irmãos, Deus deu uma enganada no povo de Israel? Quer dizer, ele levou o povo para a terra prometida para passar fome? É isso que nós vemos? Quer dizer, havia fome naquela terra? O livro de Reis, de modo geral, e o de Segundo Reis, ele não é exatamente cronológico, no sentido de dias, mas de períodos. E nós vamos ver lá para o capítulo 8, mais ou menos, que essa fome é melhor descrita, inclusive com Eliseu pedindo para a sunamita e sua família sair e ir lá para os filisteus, onde não estava havendo fome, para que ela pudesse ficar lá e depois voltasse quando passassem os 7 anos de fome. Então, é um momento em que a fome está assolando o povo de Israel. E, novamente, Deus enganou esse povo, falou assim: vou te levar para uma terra que mana leite e mel, e depois ele fala assim: não, eu me enganei, não mana leite e mel, não. Bem, nós lemos e ouvimos na ministração do domingo passado a respeito de como era, a descrição de como era essa terra, em Números 13 e 14, como nós ouvimos na pregação do domingo passado. No versículo 27 de Números 13, diz o seguinte: relataram os espias a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E nós vimos isso na pregação do domingo passado. No versículo 30, quando acontecem aqueles murmúrios do povo falando assim: não, gigantes, tal, lembra disso?
cidades fortificadas, a gente não vai aguentar, não vamos não, porque a gente não consegue. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, porque ele está vendo a ação de Deus e não a ação do povo. Ele está vendo a promessa de Deus e não a capacidade do povo em conquistar aquela terra, mas ele está indo na palavra do Senhor. E aí no versículo 8 do capítulo 14 nós encontramos: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, novamente, terra que mana leite e mel. Eles entraram. E aí o que acontece? Assim, foi mal, não mana tanto leite e mel assim, não é tão assim. Deus falou assim: eu me enganei com vocês, é isso que aconteceu? Não. Então, por que está acontecendo isso com a terra prometida, que mana leite e mel? Peter Leitart diz o seguinte no seu livro teológico e etc., o seguinte: Israel vive numa cultura de morte, resultado da devoção Onride, que, na verdade, Onride é o pai de Acabe. Irmãos, é um desses reis que fez o que era mal perante Deus, fez mal ao povo e ofendeu a Deus. E ele é pai de Acabe. Acabe, marido de Jezabel. Então, ele ensinou a Acabe o que ele fez. E isso gerou um adjetivo, uma devoção a Onride, que tem relação com Onri, pai de Acabe. Uma devoção aos ídolos mortos de pedra, aos ídolos que são pedra, que não são agentes, são simplesmente pedras de madeira. A morte permeia a vida cotidiana do povo de Israel. Yahvé deu a Israel uma terra viva e frutífera. Isto é verdade, confirmada pelos espias, e também confirmada hoje também, né? Mas os ídolos, quer dizer, a idolatria implantada naquela terra e implantada pelo povo que Deus escolheu para habitar nela, mas os ídolos e a idolatria tornaram a terra mortal. E agora nós vemos a consequência, a terra prometida de Deus, passando por 7 anos de fome, que é o tempo, é o período que nós vamos tratar nesse tempo agora que estaremos debruçados em 2 Reis. Israel sofre fome, e quando os filhos dos profetas colhem um pouco dos frutos que existem nos campos de Israel, eles são venenosos. O ensopado feito com os frutos da terra é morte na panela, morte na caçarola, não na caçamba. Morte na caçarola. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo, no lume. Então, vamos começar a preparar um cozido. E faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, eles estavam em reunião e agora eles precisam comer. Irmãos, é um grupo imenso de pessoas. Então saiu o moço ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. É mais ou menos aquilo assim, né? Quando a mãe manda pegar as frutas lá no pomar, e aí a criança vai lá e pega, e aí ela não levou a sacola, vira assim a camiseta, põe todas as frutas na sacola, e aí vai para lá. Aí, quando ela chega, a criança chega, dá para a mãe, e a mãe fala, e despeja tudo, e aí vê a camiseta toda manchada, de fruta. Mãe, você sabe, né? Dá um problemão tirar essas manchas de fruta. Mas o servo de Eliseu fez a mesma coisa. Mas ele devia estar com um avental mais apropriado para isso. Eles são convidados a comer. Então, uma multidão de pessoas, e eles são convidados a comer num tempo de fome, num tempo onde existe escassez de comida, escassez de fruto da terra. Então voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Então, eles não conheciam aquela fruta. Essa fruta chamada colossíntida,
é um pepino silvestre. E esse pepino silvestre, ele é venenoso, de fato. E ele é venenoso o suficiente para causar a morte. E, no texto que nós lemos agora, Eliseu pede para que seja colocada farinha para poder atenuar aquele veneno. Mas, irmãos, a farinha não é suficiente. Ele não está fazendo aqui um estudo químico. Ele está colocando a farinha para alimentar aquele povo e Deus está tornando aquele alimento um alimento saudável para aqueles que buscam aprender da sua palavra, visto que não a conheciam. Versículo 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. E eles chamam aquele que pode dar alguma resposta a ele. Então, aquele que tem um canal, aquele que tem uma intimidade com Deus, e não puderam comer. Então, alguns já deviam estar passando mal. E aí eles não puderam comer mais. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, eu estou falando isso para dizer que não foi assim, aumentar o tamanho do volume para diluir o veneno e aí eles podiam comer. Não, não é isso. Estou falando que aquela comida se tornou saudável por causa da oração de Eliseu. Mais adiante, o pão das primícias. Veio um homem de Baal Salisa. Irmãos, a gente já lê o nome Baal e a gente já fica nervoso, né? Então, assim, Baal é sinônimo de senhor, de mestre, de dono, e não o ídolo Baal, tá bem? Então, essa é uma palavra. A palavra começou a ter significado por causa dos postes ídolos destinados a um senhor que não era o nosso Senhor, o Deus de Israel. Então, veio um homem da cidade de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Então, esse homem está trazendo para Eliseu pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Irmãos, as primícias são destinadas aos sacerdotes, à família sacerdotal e aos levitas, os profetas. Então, o que esse homem está fazendo, vindo de outra cidade para trazer, naquele lugar, comida para servir aquelas pessoas que estão buscando a Deus? Nós podemos ver que esse homem, ele está olhando para a pregação que está acontecendo ou que não está acontecendo no tabernáculo, que não está acontecendo na sua cidade, ou ele está ouvindo uma pregação que não é compatível com a lei de Deus, e ele fala: eu não posso oferecer o que Deus tem me dado para servir a essa bobagem que está sendo proclamada aqui. Então, nesse sentido, o que é importante para nós? Nós precisamos aprender a servir com raciocínio. Quer dizer, na medida que nós buscamos a Deus e nós contribuímos com as nossas ofertas e dízimos, nós precisamos saber para onde esse dinheiro, esses recursos estão sendo encaminhados. É para a glória de Deus? Esse homem identificou que não era. E aí ele resolve buscar naquele lugar onde Deus estava sendo glorificado, onde Deus estava sendo pregado, onde Deus estava sendo honrado, e leva as primícias para este lugar. 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Havia fome na terra. A colheita é pequena. Existe uma seca, uma fome, e é pequena, relatada lá em 2 Reis 8. Nós vemos nesse homem fé e obediência, mas uma obediência com discernimento. Ele está obedecendo para quem ele deve levar as primícias, para quem ele deve levar os pães, e ele está vendo quem é que está servindo a Deus. Como nós somos chamados também a fazer essa leitura crítica. Fé e obediência, talvez um dos 7.000 que estavam sendo preservados por Deus quando ele fala com Elias. Esse é um desses homens. O homem também buscava sobreviver. Então, ele está numa luta familiar.
colheita pequena, poucos pães, e ainda eu vou levar em oferta, em devoção a Deus, o nosso Criador, a Deus a quem eu sirvo. É um conflito, mas ele leva, ele é obediente. Cuidado de Deus através dos seus servos. Irmãos, nós somos cuidados por Deus através dos servos, dos filhos de Deus. Mas nós somos cuidados por Deus também pelos inimigos de Deus. Ou todos nós aqui trabalhamos e temos clientes que são amigos de Deus. Mas Deus nos abençoa através de toda a sociedade. É Deus quem está nos abençoando, ainda que isso venha através de uma pessoa que não reconhece Deus como Deus. Mas é Deus agindo no coração dele, abençoando os seus filhos. E nós precisamos fazer essa leitura. Nós somos abençoados porque Deus está movendo homens, cristãos e não cristãos, para abençoar os seus filhos, que são obedientes e que glorificam o nome do Senhor. Nós temos que ter essa clareza de que nós somos servidos por Deus, ainda que por meio de pessoas ímpias. Agora, o que nós fazemos com aquilo que é fruto do serviço com o qual nós temos sido abençoados, isso é nossa responsabilidade. Cuidar de Deus com as necessidades de seus filhos. Em todo momento, nós vemos que Deus cuida daqueles que são seus filhos. Ainda que haja adversidade, mas na adversidade há um propósito de Deus. E esse propósito é que nós sejamos edificados. E Ele não dará aprovação maior do que aquela que nós possamos suportar. E Ele nos dará capacitação para suportarmos as provações que Ele enviar. E aí, só uma menção, irmãos. Deus não manda tentação para os seus filhos. Porque a tentação tem a conotação de você tentar derrubar a pessoa. Não. Deus promove uma provação para que nós sejamos edificados e não para que nós sejamos derrubados. No português, essa diferença é importante. Tiago 2, 15, 16 diz o seguinte: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer coisa lhes disser, ide em paz, o cuidado de Deus. Eliseu pensa em sintonia com Deus. Aqui. Porém, seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim, diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante. Comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Eliseu então pensa em sintonia com Deus, o coração no reino para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós não vemos em nenhum momento Eliseu falando de si mesmo para se gloriar em si mesmo. Não, ele está fazendo isso para a glória de Deus. Deus honra a sua fé. Na sua oração, Deus ouve a oração e Ele cuida daqueles que são seus servos. O pouco tornou-se, de fato, abundante. Nesse tempo, a gente precisa considerar algumas coisas. Eliseu vem depois de Elias, e Elias é o grande profeta do reino de Israel. E nós vemos isso, e vemos que Deus fala isso. Nós vemos que na transfiguração, nós vemos a presença tanto de Moisés quanto de Elias. E Eliseu, ao encontrar-se com Elias e presenciando o arrebatamento de Elias, Eliseu faz um pedido. E Eliseu ele está pedindo para que, de certa forma, o ministério dele seja corroborado por Deus. Então, em 2 Reis 2, 9 a 10, diz o seguinte: havendo ele passado o Rio Jordão, e eles passam, Eliseu e Elias, o Rio Jordão, quando Elias bate com a sua capa no rio, e ele se abre para que eles passem a seco. Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque
por herança, porção dobrada do teu espírito. Irmãos, pedido difícil esse, irmãos. Porque Eliseu diz em seguida, tornou-lhe Eliseu, dura coisa pediste, porque com o dom vem a responsabilidade. Se ele pede o dobro, ele tem o dobro da responsabilidade. Então, é uma carga pesada, muito pesada, e só pode ser levada com graça por Deus, graça dada por Deus. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E aí, Eliseu faz tudo para estar presente quando os carros de fogo levam Eliseu para os céus. E aí nós vemos em todos os textos que, nos textos relatados, nós vemos quase o dobro das ações miraculosas ou maravilhosas de Eliseu em relação a Elias. E aí, novamente, cabe o seguinte, a questão não é a quantidade aqui, porque, de alguma forma, Eliseu foi agraciado por ter sido levado à presença de Deus, se encontrado com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, tanto quanto Moisés. Então, não se trata de quem é mais ou quem é menos, mas se trata de fazer a vontade de Deus, de desejar. Eliseu deseja fazer a vontade de Deus. Eliseu deseja abençoar o povo com o mesmo processo que ele viu com o qual Eliseu abençoou o povo. Ele cuidou de viúvas, ressuscitou a mortos, pronunciou o julgamento de Deus sobre Acabe e Jezabel. Irmãos, lembra que Acabe teve um rompante assim, de quebrantamento de coração, e Deus falou assim, eu não vou fazer juízo sobre vocês, sobre tudo que eu falei, enquanto você estiver vivo, mas depois que você morrer, eu farei juízo sobre vocês, Acabe e Jezabel, e exterminarei toda a geração, todos os homens que estiverem na sua família e na sua casa, os seus servos. E isso vai acontecer. E quem vai falar que isso acontece é justamente Eliseu. Profetizou a morte de reis maus, curou e tornou saudável água que estava amarga, curou o leproso, venceu grandes batalhas militares, alimentou os famintos, mais de uma vez, e ressuscitou a mortos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe credencial, e o que, na pessoa de Eliseu, dada por Deus e conferida por causa de ele ter sido obediente diante de Elias, expressão de Deus. Elias é servo de Deus na terra. E aí, no versículo 42, nós encontramos o seguinte, veio um homem de Baal de Salissa, como nós lemos, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. O pão das primícias. Deuteronômio 18, 3 a 5 diz o seguinte, será esse, pois, o direito devido aos sacerdotes. Então, o pão das primícias, ele é destinado aos sacerdotes. Da parte do povo, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecem sacrifício. Dá-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tribos para ministrar o nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Está falando aqui dos filhos de Arão. Dentro das tribos de Levita, os filhos de Arão são destinados ao sacerdócio. E essas primícias é destinada àqueles que representam Deus diante do povo. Então, o que esse homem está fazendo? Ele está falando assim, não, aquela palavra que está sendo ministrada naquele sacerdócio não é a palavra de Deus. Ele está olhando para a palavra de Deus, ele está olhando para a escola de profetas, ele está ouvindo a Eliseu e fala assim, aqui nós podemos ouvir a palavra de Deus. E aí ele está honrando a palavra de Deus com as primícias da sua colheita, com as primícias do seu pão, com os primeiros pães que ele cozeu,
com a primeira colheita que ele tirou, que é destinada aos servos de Deus. Ele está servindo ao reino. Então, no versículo 14 do capítulo 23 de Levítico, nós temos ainda o seguinte: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então, servir a Deus, mas servir a Deus com capacidade de discernimento. Então, novamente, nós somos chamados a olhar para a palavra de Deus, ver se a palavra de Deus está sendo pregada de fato, e aí honrar a Deus e glorificar a Deus, servindo através das contribuições e ofertas, servindo a Deus, e aí sim, dividindo no sentido de tendo a condição de, como igreja, promovermos o avanço do Evangelho a todas as tribos, raças e nações. É isso que está sendo falado. O pão de cada dia vos darei. Isso é uma verdade tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E é importante nós enxergarmos a peculiaridade do pão que é dado, do pão que foi trazido, o pão das primícias. No texto de Melquisedeque, quando Melquisedeque, em Gênesis, vem até Abraão, e Abraão oferece o dízimo de tudo que tem. Irmãos, Abraão era rico. Hoje, nós poderíamos falar que ele era milionário. Era rico. Ele oferece 10% de tudo que ele tem diante de um sacerdote de Deus, chamado Melquisedeque, que Hebreus nos fala que ele não tem genealogia, nem começo, nem fim, que nos traz um pouco da figura de Cristo, de rei e sacerdote, porque o rei da tribo de Judá não poderia ser o sacerdote, porque era da tribo de Levi e da família de Arão. Mas Melquisedeque era. Alguns autores ainda dizem que, como ele não tem começo e nem fim, talvez pudesse ser o próprio Sem, e como os judeus descendem nos semitas, talvez fosse. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: no texto, em Gênesis 14, 18, é Melquisedeque que leva o pão e o vinho. Não é Abraão que dá o pão e o vinho. Não é interessante isso? É Melquisedeque, o sacerdote de Deus, é que traz o pão e o vinho. Não é algo que é ofertado por Abraão. Abraão deu o dízimo. Mas Melquisedeque traz o pão e o vinho. O maná que vem do céu, ele veio do céu. É o pão da vida. Ele veio do céu. Ele é dado por Deus. Ele é dado por Deus. Ele não foi conquistado na plantação pelos homens. Não, é dado por Deus. Na mesa da propiciação, na mesa, os pães da propiciação estão diante de mim. Na mesa do propiciatório, o propiciatório ficava dentro do Santíssimo, mas existia uma mesa de preparo que ficava no santo lugar, tanto no tabernáculo quanto no templo, onde ficava permanentemente pão, diante de Deus. Como assim? Pão? Por que pão? Por que precisava ter pão? Porque Deus terminou, porque Deus falou e era para ser obedecido. Porque o pão, o verdadeiro pão, vem de Deus. Ele está lá no santo lugar. Então, na mesa da propiciação, estão os pães da propiciação, diante de Deus. Boaz e Ruth, uma história maravilhosa, que já foi ministrada aqui algumas vezes. Boaz e Ruth. Ruth se aproxima de Boaz, e Boaz dá para ela: come do pão e molha no vinho o teu bocado. Se nós lembrarmos que esta é uma figura da redenção que há em Cristo e da noiva que precisava ser recebida, e quem oferece o pão e o vinho é o Senhor, é Boaz, é uma das colunas do templo de Salomão. O nome dela é Boaz, é esse Boaz aqui, acho que é bisavô ou tataravô de Davi. Boaz oferece o pão
para molhar no vinho. Davi, quando estava em guerra ainda, chega até o tabernáculo e o sacerdote, ele pede pão, o sacerdote fala, não tenho, eu tenho só o pão da propiciação. Vocês estão puros? Se vocês estiverem puros, eu pego o pão da propiciação e entrego para vocês e seus homens. Davi falou, nós estamos. E aí eles puderam ser servidos pelo pão que vem do céu, pelo pão que está no templo, pelo pão que estava naquele momento no tabernáculo. João 6, 25 a 35 diz o seguinte, e tendo encontrado, então, a multidão, então, é o episódio da multiplicação dos pães, e aí Jesus Cristo percebe que estão atrás dele por causa de estarem recebendo alimento. Então, Jesus atravessa a água com barco e vai para uma outra cidade. E aí, a multidão vai ao encontro dele, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste daqui? Quer dizer assim, eles estavam interessados em Jesus, na verdade, estavam muito interessados, estavam procurando Jesus, e aí eles encontraram Jesus do outro lado do mar. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e se fartastes. Irmãos, nem os sinais os encantaram. Irmãos, as palavras de Jesus não os encantaram. Os sinais e maravilhas que Jesus fez não os encantaram. Sabe o que encantou? O bucho cheio. Esse é o nível de pessoas que nós somos. É o nível de pessoa que nós somos. Diante de Cristo, nós somos resgatados desta natureza e em nós é colocada uma nova natureza que permite que nós vejamos as maravilhas de Cristo, que nós vejamos os milagres de Cristo, que nós vejamos a santidade de Cristo. Mas eles não estavam vendo aqui, eles estavam procurando Jesus para poder comer de novo, encher o bucho. Versículo 32, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Não foi Moisés. Primeiro porque não foi Moisés nem que fez. E depois, ele veio do céu. E ele veio durante os 40 anos do deserto. E ele alimentou o povo. Então, não foi Moisés que alimentou. Vocês têm tanta devoção a Moisés, mas não foi Moisés que os alimentou. Ele foi um agente. Graças a Deus por Moisés. Mas não foi ele. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Tanto aquele quanto esse que eu estou apresentando para vocês agora. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quer dizer, que transforma a morte em vida, que transforma cadáver e transforma o cadáver em pessoas que têm seus olhos abertos e podem ver a santidade de Deus, a justiça de Deus e a beleza de Deus. Então disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes pois, Jesus, eu sou o pão da vida, falando a respeito de si mesmo. E quem vem a mim jamais terá fome. O pão de Deus vem do céu. E o nosso pão de Deus é Jesus Cristo, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Sempre houve abundância nas multiplicações de pães. E o que crê em mim jamais terá sede. Deus, e isso nós precisamos ter inculcados em nossas mentes, como Deuteronômio, como Moisés diz através de Deuteronômio, inculcados nas nossas mentes e inculcados na mente dos nossos filhos. Deus é quem fornece o pão. É Deus que nos sustenta. É Deus que cuida de nós. Quando falo em fornecer o pão, estou falando de fornecer a vida, de nos dar o sustento em todos os aspectos, não só do alimento. Não se pode viver sem Ele. E aí nós estamos falando de Jesus. Nós não podemos viver sem o pão, sem o alimento, e nós não podemos ter vida sem Jesus. Deus é quem nos fez ter fome dele. Então, é Deus abrindo as nossas mentes que faz com que nós percebamos
que a fome que nós temos constantemente é dele. E somente ele pode satisfazer a fome que nós temos. Não há outro lugar para buscar alimento, se não for o pão que vem dos céus. Nós estamos famintos. Nós estamos famintos, e aqueles que não conhecem a Deus estão famintos por comida, por popularidade, por sucesso, por saúde, por dinheiro, por sexo, por felicidade. Então, essas coisas são as coisas que são buscadas por aqueles que têm fome. E todos têm fome. Todos têm fome. A questão é, nós estamos buscando o pão do céu? Nós estamos tendo os nossos olhos abertos por Deus para enxergarmos que o pão verdadeiro é Jesus Cristo? As nossas almas desejam a Deus. Ele nos revelou. Somente porque Deus nos revelou a Ele mesmo é que as nossas almas, as almas daqueles que são resgatados por Deus, elas têm fome e sede de Deus constantemente. E Ele dá abundantemente. Não só de pão viverá o homem, como diz o discurso de Jesus em Mateus, no monte... no Sermão do Monte. Homens têm sede de Deus, mas não sabem de onde provém, não sabem como satisfazer essa sede. Por isso que buscam em todo lugar. Então, a nossa oração é que essa revelação de que essa fome e sede que eles têm seja revelado que é de Deus e não das coisas que são procuradas pela sociedade. Essa satisfação é efêmera, ela acabará. Talvez ela não acabe nem durante a vida da pessoa, porque é mentira aquele negócio do tipo que se fala por aí, que é aqui se fez, aqui se paga, né? É mentira isso aí, vocês sabem disso, né? Nós temos muito incrédulos de sucesso e vão morrer com sucesso. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da vida de verdade, da vida que não termina, da vida eterna. Então, homens têm sede de Deus e não sabem. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho para que eles saibam. E a responsabilidade de Deus é, segundo o seu propósito, abrir ou não o coração daqueles que estão ouvindo o Evangelho, para a sua salvação ou para a sua condenação. O pão para as nossas almas é abundante, e nós precisamos crer isso sempre. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor, isso tanto lá com Eliseu quanto com Jesus. Não sobrava pão e não sobrava peixe. Por quê? Porque não acaba. Eu fico imaginando como é que é o negócio, assim, quando penso em Jesus Cristo e os pãezinhos e os peixes, e aí tem um saquinho, e aí você está lá tirando o pão e dando para o próximo. E aí tem 5.000 pessoas, e um saquinho desse tamanho. Aí você tira e... Aí você fala assim, eu vou olhar, o que está acontecendo? Dá para 20, dá para 100 e ainda não acabou, eu vou olhar. Mas aí você fica com medo de olhar. Eu ficaria morrendo de medo de olhar assim. Vai que eu olho e dá errado, né? Então, não. Mas só que tirava e não parava de tirar. Como que funcionou isso? Eu queria ver essa cena. E assim, de fato, eu teria um tremendo respeito pelo meu saquinho de pão e continuaria dando, porque... E ainda sobrou? Não sei como funciona isso. Deus fez isso. Ele se entrega a nós como caminho, como verdade e como luz. É Jesus Cristo que se entrega. É um sacrifício expiatório. Ele nos convida a comer, beber, comer e ainda sobra. Quem comer desse pão jamais terá fome. Ficarão satisfeitos para sempre. Daquele que é, de fato, o pão do céu. O pão que desce do céu e que vem para nos saciar da nossa fome interminável. Agora nós estamos satisfeitos, porque sabemos a origem daquele que é o nosso alimento. Nós vivemos por Cristo. O autor Philip Graham, ele fala a respeito de jejum, e ele fala assim, eu não me dou bem com jejum, eu tenho fraquezas, eu não consigo, mas mesmo assim, durante um período, ele falou assim, eu vou fazer
uma série de jejuns parciais. Então, ele acordava pela manhã e ia comer só à noite. E ele fez isso por um longo tempo. Aliás, nós devemos em breve fazer isso aqui também, para nós lembrarmos que o jejum faz parte daquelas coisas que, de obediência a Deus, de um dos meios de graça, fazermos jejum e conclamarmos a igreja a um jejum, para que nós façamos isso para a glória de Deus. Então, Filipe fala o seguinte: não acho fácil jejuar, gosto muito de comer para poder saborear o jejum. Eu fico com fome, meu estômago começa a roncar. Quando eu volto para casa, no final do dia, eu estou faminto. Certa terça-feira, e ele estava nesse processo semanal de dedicar um dia para o jejum. Então, certa terça-feira, eu voltei para casa com fome. Abri a porta, entrei na cozinha, enfiei a mão no armário, peguei o primeiro alimento que encontrei, e quando comecei a me encher e saborear, e me esbaldar, tive uma visão teológica instantânea. É assim que preciso de Jesus. Então, nesse momento, o sentimento dele era assim: eu preciso muito comer. Não, eu preciso muito de Jesus. Esse sentimento precisa permear os nossos corações e nós, para que nós entendamos. Vejam bem, o jejum tem vários significados. Esse pode ser um para o nosso coração, não é verdade? Vamos orar? Senhor, diante da sua palavra, nós nos prostramos e te pedimos a cada dia que o Senhor venha a enriquecer o coração dos teus filhos, para que nós possamos termos sabedoria e discernimento para, ao ouvirmos a tua palavra, de fato, julgarmos a sua palavra no sentido de que ela procede de ti, ela procede da tua palavra, da Bíblia, e que ela vem da tua parte. Senhor, nós te pedimos que o Senhor derrame sobre os teus filhos discernimento, e te pedimos que o Senhor nos conduza de acordo com a sua vontade, para, fazendo a sua vontade, que nós glorifiquemos o teu nome com atitudes que glorificam a ti. Pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém.